Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal Manual da Fruticultura. No vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos demais. Hoje vamos responder algumas perguntas que foram solicitadas dentro do grupo aqui do canal, o grupo Cultivo de Pimenta Brasil. O pessoal está solicitando algumas perguntas e eu venho aqui hoje para estar respondendo as principais delas. Venho fazer o convite também a você que não é inscrito no canal a se inscrever, a curtir esse vídeo. Se esse vídeo tiver um bom engajamento, eu vou vir trazer outros vídeos parecidos com esse, respondendo as suas perguntas, as dúvidas de vocês. Vamos para a primeira pergunta. O Robson pergunta: a partir de quantos dias depois do transplante da pimenta que pode ser usado o adubo químico? Bom, geralmente entre 30 a 45 dias você pode utilizar a adubação química fazendo a primeira cobertura. Lembrando que todas as adubações devem ser planejadas de acordo com a análise de solo e também, se for necessário, fazer a adubação de plantio de acordo com a análise de solo. Para essa adubação de cobertura, que eu disse, essa janela entre 30 e 45 dias, vai depender do clima da região, do desenvolvimento vegetativo da planta, da forma que você vai fazer essa adubação e da época do ano que você vai estar aplicando esse adubo. Porém, em alguns casos, você pode estar utilizando essa adubação antes dos 30 dias. Por exemplo, se você usa fertirrigação e parcela mais essas aplicações de adubo, você pode estar utilizando ela antes, de acordo com a necessidade da cultura e com o estágio de desenvolvimento da planta. O Domingos está perguntando de quanto tempo em quanto tempo a gente faz um novo plantio de pimenta de cheiro para não cair a produção. Essa é uma excelente pergunta. O que ele quis dizer é que eu tenho um cultivo de pimenta de cheiro de uma lavoura, vou passar para outra lavoura, mas esse intervalo aqui não vai cair a produção, não vai cair a produtividade da minha lavoura. Então, de quanto em quanto tempo eu devo estar replantando a pimenta em outra área para manter a produção anual constante? É o seguinte, se você faz mudas, elas vão demorar aproximadamente 2 meses para estar no ponto de fazer o transplante por chão, transplantio. Agora, se você já compra as mudas prontas, a partir do momento do transplante, geralmente é em torno de 60 a 75 dias ela atinge uma boa produção na sua lavoura. Então já foi 2 meses. Isso dependendo das condições climáticas e do manejo adotado e da qualidade de muda que você usou. Geralmente 60 dias está começando a produzir. Então são 2 meses. Depois que começa a produzir as pimentas, as primeiras produções, ela mantém essa produção constante e crescente até os 5 meses. Então 2 meses mais 6 com alta produção são 8 meses. Então quer dizer que o ciclo da pimenta ideal comercial é em torno de 8 meses. A partir do 9º mês, depois do transplante, ela começa a declinar a sua produção, ou seja, diminuir bastante. É nesse período que você deve estar com a outra começando a produzir. Então vamos lá, para ficar bem claro. 2 meses começa a produção. 6 meses depois da primeira colheita começa a diminuir. Você deve fazer o plantio da próxima lavoura em torno de 4 a 5 meses que você plantou a primeira. Porque se a pimenta está com 4 meses, você plantou hoje, daqui 2 meses ela vai começar a produzir. Quando ela começar a produzir,
a outra vai estar entrando em declínio. Então, quando uma está entrando em declínio, a outra está começando a produção. A produção que essa está iniciando vai compensar essa que está caindo. A hora que essa não estiver com a produção comercialmente boa, a outra que você plantou está no pique da produção, no auge da produção. Mas isso depende muito das condições climáticas, do manejo que você está adotando e das mudas que você está utilizando. O Janderson pergunta: adubação de pimenta de cheiro com ureia. Ele pergunta se é viável a adubação de pimenta com ureia e se é comum estar utilizando. Bom, para a gente estar fazendo a adubação da pimenta com ureia, geralmente ela é realizada em cobertura. Deve ser observado alguns pontos. O primeiro, a ureia ela é muito concentrada em nitrogênio, tem 45% de nitrogênio. Geralmente os outros adubos têm 20%, 21% de nitrogênio. Ou seja, se você está usando a ureia na mesma proporção de outros adubos menos concentrados, você está usando nitrogênio em excesso. Isso pode prejudicar a planta. Excesso de nitrogênio favorece muito a entrada de doenças fúngicas na planta, diminui a produtividade e a qualidade de frutos da sua pimenta. Esse é o primeiro fator que deve ser observado na adubação com ureia. O segundo fator está relacionado à perda que você pode ter com essa ureia. Você pode ter perdas de adubo e, consequentemente, você pode estar aplicando além da quantidade e pode estar gastando mais do que o necessário. A ureia, ela, se você fazer uma irrigação ou em excesso ou tiver muita chuva, ela lixivia bastante no solo, principalmente pela grande concentração de nitrogênio que ela possui. A Shirley está perguntando qual a quantidade mínima que deve ser plantado de pimenta do cheiro. Ela pergunta porque tem um filho que vai fazer trabalhos acadêmicos e também para plantios comerciais. Bom, para trabalhos acadêmicos, geralmente são mais de 20 parcelas. Essas parcelas que vão determinar os tratamentos e o que vai estar testando nesses trabalhos da pimenta de cheiro. Se vai testar adubação, se vai testar irrigação, densidade de plantas. Isso quem determina geralmente são os orientadores dos trabalhos acadêmicos. O tamanho da parcela é de acordo com os trabalhos, artigos científicos que já tenham pesquisado a respeito desse assunto, eles fazem. A gente sempre faz um trabalho paralelo a esses já publicados e a esses já estudados. Agora, para lavouras comerciais, eu indico que comece com pouco, não comece com muitas pimentas. Se você plantar muitos pés de pimenta de cheiro, a chance de ter um prejuízo é grande. Por quê? Primeiro, você tem que saber o seu mercado, conhecer seu consumidor final, aprender a trabalhar com a cultura, os tratos culturais, manejo, irrigação e outra. Se você plantar muita pimenta de cheiro ou outra qualquer pimenta, você vai precisar de muita mão de obra, porque a colheita é complicada, a colheita de pimenta, e você vai precisar também de um gasto elevado. Você vai precisar de investir em sistemas de irrigação, investir em adubação e defensivos agrícolas. Então eu indico sempre o produtor a estar iniciando o seu cultivo de pimenta de cheiro ou qualquer outra pimenta ou qualquer outra lavoura de fruta ou horta. Comece devagar para aprender a trabalhar com essa cultura, para conseguir o mercado, conhecer o seu mercado, para depois ir aumentando gradativamente e manter constância no mercado. Agora, se você quer plantar pimenta de cheiro para o consumo próprio, um pé de pimenta, 2 pés de pimenta já é o suficiente. Produz muita pimenta de cheiro, muito mesmo. O Domingos está perguntando o que está acontecendo com as pimentas dele que começaram a produzir agora, estão com as folhas amareladas, estão com queda de folhas e estão com os talos secos. Então, Domingos, geralmente quando as folhas estão amareladas,
Pode ser várias coisas. A primeira dela, você tem que ficar atento enquanto adubação. Folhas amareladas, clorose, geralmente são sintomas de deficiência de nitrogênio. Se a adubação estiver ok, equilibrada com todos os nutrientes, vem o segundo fator que pode ser acontecido, que é uma bactéria. Principalmente quando tem muita queda de folhas. É uma bactéria que ataca essa pimenta, geralmente ela ataca muita pimenta de cheiro e as folhas caem geralmente de baixo para cima. É muito comum em acontecer em lavouras comerciais de pimenta de cheiro na época chuvosa de altas temperaturas, que são dois fatores que favorecem muito as doenças fúngicas e bacterianas: água e calor. Olha que pergunta interessante. O Robson pergunta onde é mais rentável vender a pimenta de cheiro. Se é no mercado, na feira, em fábricas ou no Ceasa. Muito interessante essa pergunta, Robson. Primeiro, no Ceasa paga um pouco menor e tem um pouco mais de oscilação de preço do que essas outras opções que você mencionou. Porém, é um mercado excelente, consome muita pimenta. Se você produzir muita pimenta, você consegue escoar todas elas para o Ceasa. É muito bom, é muito interessante esse mercado Ceasa. Principalmente se você conseguir uma fidelidade com algum comprador lá. O Ceasa é um excelente mercado para quem planta em grande escala. Eu vendi toda a minha produção para o Ceasa, gostei bastante, indico para vocês produtores que plantam muita pimenta a fazer o contato com os compradores de pimenta dentro do Ceasa ou atravessador, de acordo com o que for sua disponibilidade, que é um mercado excelente. Agora, se a sua produção de pimenta for pequena, se você fez uma pesquisa de mercado antes de estar plantando essa pimenta, você sabe se a sua cidade ou a cidade vizinha vai conseguir consumir toda essa pimenta. Se conseguir, é bem vantajoso você estar fazendo o escoamento dessa produção sua para mercados, feiras, restaurantes e outros comércios, porque você pode agregar um valor maior. Você vai pular o atravessador e vai pular o Ceasa. Geralmente eles compram os produtos do Ceasa mesmo ou de produtoras de sua região. Fiquem atentos ao mercado local, que pode ser uma alternativa. Agora, se você produziu muita pimenta, você não vai conseguir vender a sua produção toda nesse mercado. Eu farei um vídeo posteriormente a respeito de mercado e como agregar valor ao seu produto. Para finalizar esse vídeo e não ficar muito grande, eu vou responder mais uma pergunta aqui da Schiller, que pergunta onde comprar sementes de pimenta de cheiro. Schiller, geralmente eu recomendo você estar comprando as mudas, porque o processo de produção de mudas ele influencia bastante na sua produção final da pimenta de cheiro. As mudas é um dos principais fatores no seu cultivo. Se você não tiver como ter acesso a essas mudas, geralmente na internet encontra muitas variedades de pimenta de cheiro Giló, pimenta de cheiro Lupita, pimenta de cheiro do norte e várias outras pimentas. Essa é a minha opinião a respeito de todas as perguntas que vocês solicitaram aqui no grupo Cultivo de Pimenta Brasil. Se vocês gostaram desse vídeo, mande mais perguntas no grupo Cultivo de Pimenta de Cheiro Brasil, nos comentários do YouTube, no direct do Instagram, @Manual da Fruticultura, que eu vou sempre fazendo vídeo e respondendo as principais perguntas relevantes relacionadas ao cultivo de cheiro. Quero agradecer bastante, imensamente, a vocês que fizeram essas perguntas para a gente, que proporcionou a produção desse vídeo. Obrigado a todos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que a gente vai estar trazendo novos conteúdos como esse com maior frequência. Compartilhe esse vídeo para chegar no maior alcance possível, atingir o maior alcance com produtores de pimenta no Brasil.
E um abraço a todos, até os próximos vídeos.